Olá, amigos, uma boa noite a todos. Está entrando no ar mais uma edição do programa Assunto Cidade, um programa que aqui com você todas as noites debate alguns dos principais assuntos de Guarujá e também do distrito de Vicente Carvalho. Toda noite recebemos um convidado especial, uma pessoa de destaque na sua área de atuação, que nos ajuda a desenvolver os temas aqui propostos. Hoje, mais uma vez, como temos feito todas as semanas, o tema proposto é a emancipação do distrito de Vicente Carvalho, movimento que vem crescendo e ganhando força a cada dia, tanto entre os moradores de Guarujá, quanto entre seus representantes políticos e econômicos e empresariais. As pessoas estão cada vez mais confiantes de que este antigo sonho do distrito de Vicente Carvalho se transformar em uma cidade está chegando cada vez mais, está se tornando cada vez mais real. O nosso convidado de hoje é o corretor Cleiton Leite Rodrigues, ele que preside o movimento pela emancipação de Vicente Carvalho, que está aqui já no nosso estúdio, vai dar uma boa noite para o telespectador antes de começar a entrevista, né, Cleiton? Em primeiro lugar, pedir licença para entrar na casa dos outros. É verdade, uma licença. Uma boa noite a todos os telespectadores. Estamos aqui hoje na missão de esclarecer alguns pontos sobre a emancipação de Vicente de Carvalho. E acreditamos que possamos atingir esse objetivo na noite de hoje, esclarecendo a população sobre essa importante fase pela qual a nossa cidade está passando. Certo. O Cleiton, já primeira coisa que eu queria te perguntar, quantos movimentos pela emancipação de Vicente Carvalho existem? Nós temos 2 movimentos pela emancipação de Vicente Carvalho, né? E temos uma comissão na Câmara Municipal tratando também do assunto. Certo. Né? Como surgiu o movimento que você preside? Qual é a origem dele? A origem do nosso movimento, ele já vinha, dentro, na minha mente, já vinha se formando esse pensamento de emancipar Vicente de Carvalho, em virtude do abandono pelo qual o nosso distrito tem passado. Isso não é novidade para ninguém, só você andar meia hora pela cidade que você vai ver o estado em que a cidade se encontra. Mas todas as eleições, você espera que as coisas mudem, que elas se transformem, que ela venha melhorar a nossa cidade, a cara da cidade, venha haver mais zeladoria. E isso não vinha acontecendo. Quando foi no dia 10 de outubro de 2012, eu coloquei uma página na internet convidando as pessoas para um movimento de emancipação. Daquilo ali foi o ponto inicial. Há um ano atrás. Há um ano atrás. Por uma página na internet? Por uma página na rede internet. Social? Na rede social, no Facebook, para ser mais sincero. E está até hoje no ar hoje essa página, convocando a população para esse importante passo que nós deveremos tomar nos próximos anos, que é a emancipação de Vicente de Carvalho. Esse uso das redes sociais que vem se proliferando, né? Inclusive nas manifestações aí do mês de junho, né, que as pessoas praticamente se convocaram aí pela internet e acabaram ocupando as ruas, né? E essa página, como é que a pessoa localiza essa página lá no Facebook? Essa página só é a pessoa digitar lá, Movimento pela Emancipação Político-Administrativa de Vicente de Carvalho, entendeu? E curtir a nossa página e aí ela já consegue encontrar. Quando ela coloca Movimento pela Emancipação de Vicente de Carvalho, já começa a aparecer. E ali você insere de alguma maneira algumas informações assim que possam formar um raciocínio para o internauta da importância desse Sim, processo? nós estamos estamos alimentando a página todos os dias. Temos um departamento hoje de comunicação, que a Mara tem assumido, né, uma jornalista também, e ela está alimentando essa página com informações tanto de Brasília como da Assembleia Legislativa de São Paulo. Entendeu? Vai trazer todas as informações que a população precisa para poder decidir no momento certo pela emancipação. Qual é a composição do grupo? Assim, você é corretor? Sim. Quem mais participa? Então, nós temos aqui corretores, nós temos empresários, empreendedores, temos profissionais liberais, advogados, temos cabeleireiras, temos manicures, entendeu? Diversos segmentos da sociedade. Nós temos aposentados do porto, trabalhadores do porto. Então, nós temos pessoas de várias áreas, de vários segmentos da cidade.
E se você perguntar para mim, você conhecia eles antes de chamá-los? Não conhecia ninguém, praticamente ninguém. E só 2 pessoas que eu conhecia, que eram 2 vizinhos meus e o meu sobrinho, entendeu? Que vieram entregar ao grupo. Os outros, a grande maioria, eu não tinha contato nenhum antes do movimento. Então, eles vieram bem depois, cada um com o seu pensamento, e nós procuramos ser o mais democrático possível, ouvindo todos e tentando entender todos de maneira que eles possam interagir e trazer uma condição de pensamento melhor para colocar para a população. E o grupo tem um calendário de atividades, se reúne com reuniões semanais? Nós nos reunimos com frequência, né? Temos ido para a Praça 14 de Bis, colher as assinaturas, estamos indo para os bairros. Cada um dos nossos diretores, eles têm uma missão, que é colher essas assinaturas. Cada um tem uma meta? Tem uma meta, sim, de trazer aí 100 assinaturas cada um. E eu acho que aí em pouco tempo a gente já está completando o número que a lei pede, que seriam 20 mil assinaturas. Certo. Então estamos bem perto de alcançar esse número já. Uma coisa só para concluir, como é que a pessoa sabe o calendário de atividades? Assim, acompanha pelo Facebook também? Dá para acompanhar. Incrível que pareça, nós usamos o Facebook como uma ferramenta de trabalho mesmo. Logicamente. Né? Por e-mail, por telefone, mensagem de texto, nós nos comunicamos, nos reunimos, determinamos atividades para serem executadas e todos têm contribuído e têm atingido suas metas. Certo. Você falou do abaixo-assinado. O movimento já está colhendo assinaturas para serem encaminhadas, ou seja, o início daquele processo. Aquele processo que nós iniciamos lá atrás, que foi lá em setembro, que protocolamos as assinaturas na Assembleia Legislativa, nós abrimos um processo com a Lei 651/90. Então, usamos de um ato jurídico perfeito, vamos dizer assim. Só que eu sempre gosto de me assegurar mais ainda com respeito à lei, né? Porque a gente sabe, a gente conhece que existe aí uma insegurança jurídica no país. Então, eu não vou ficar dormindo com travesseiro de ninguém. Sim. Então, o que nós estamos fazendo? Estamos indo buscar as outras assinaturas para completar as 20 mil. Completamos essas 20 mil, nós vamos juntar elas ao processo que já está em andamento na Assembleia Legislativa. Aliás, tem 2 deputados que pediram vista desse processo, que está com eles, o Milton Pereira e o Néder, deputado Néder. Então, eles pediram vista desse processo. Deputados estaduais. Estaduais. E estamos tendo contato com outros deputados estaduais também para trazer eles para esse debate com respeito à emancipação. Quando você fala da questão da lei, de não ficar preso à questão da lei, é com relação a esse projeto, ao outro projeto que tramitou no Congresso e que ainda aguarda a sanção presidencial. Isso. Essa lei que foi aprovada, a 92/2002, 98/2002, ela vai ser promulgada até o dia 12, é a data limite. Então, a gente acredita que até essa semana mesmo, a presidenta Dilma, ela assine essa lei, entendeu? E ela passe a vigorar. A partir do momento que ela entrar em vigor, aí as assembleias legislativas de todo o país, elas vão correr para regulamentar essa lei na sua casa. Vai impor uma regulamentação para cada estado. Vai impor uma regulamentação para cada estado. Aí cada estado é independente. Nós já temos estados como o da Bahia, do Ceará e do Acre, ali, daquela região ali do norte do país e do nordeste e do centro-oeste, que já têm os seus projetos já adiantados. Entendeu? Só estão aguardando mesmo a promulgação dessa lei. Assim que ela for promulgada, aí eles já começam a colocar em pauta de votação a lei regulamentar, que vai regulamentar essa lei. Ou seja, o movimento, quando eu falo você, logicamente, você como presidente de um movimento inteiro, né? Sim. Está seguindo os parâmetros estabelecidos para este novo processo que vai se iniciar com o novo projeto. Exatamente. Já se adequando. Nós usamos de uma lei anterior a essa para garantir o direito de pleitear essa emancipação. Só que estamos lançando mão também dessa nova lei que está vindo aí. Então, vamos atender também ao que ela determina. Tá certo. O Cleiton Leite Rodrigues, para quem ligou a TV agora, corretor, preside o Movimento pela Emancipação de Vicente Carvalho, tema do programa Assunto Cidade dessa noite.
O Cleiton, me chamou a atenção que você falou, o movimento foi criado em outubro de 2012. Sim. Em outubro de 2012 você inaugurou uma página, publicou uma página na internet e começou a chamar as pessoas. Naquele momento nós vivíamos a eleição, já foi depois da eleição, foi um sentimento de frustração de um grupo de pessoas ou de expectativa de aproveitar aquele momento para começar uma vida nova? Me explica isso, porque especificamente em outubro, assim. Eu coloquei em outubro, independente de quem ganhasse a eleição, Certo. nós íamos lutar pela emancipação. Tá. Né? Agora, eu comecei justamente após a eleição, porque se eu começasse um ano depois, as pessoas vão falar assim, esse movimento é eleitoreiro, esse movimento é politiqueiro. Só que as pessoas esquecem que a cada 2 anos nós temos uma eleição dentro do estado de São Paulo e no Brasil inteiro. Então, eu cheguei e falei assim, bom, deixa essa eleição passar, para ninguém falar que está sendo usado. Oportunista. Então vamos pegar e vamos, depois que passar a eleição, 7 dias depois, eu entrei com a página. E comecei a chamar as pessoas para esse movimento. A gente falando de oportunismo, a gente já lembra, logicamente, dessa perniciosidade, né, da classe política e também de outras pessoas. Tem muito oportunismo nessa questão, você não vê assim também? Tem, e tem atrapalhado bastante. Tem. Atrapalha muito. Atrapalha ao ponto da população mesmo chegar e falar, olha, a gente não quer vocês com esse grupo aqui, você não quer você com esse político aqui, eu não quero vocês com esse ator político que está aparecendo aí porque é oportunista, porque é aquilo e aquilo outro. Então, eu ando como se estivesse pisando em ovos, porque eu não posso desagradar a classe política que está aí e também não posso desagradar a população, que já está, assim, pela hora da morte com a política na nossa cidade. Certo. Então, a política na nossa cidade tem deixado muito a desejar. E há uma forte rejeição ao quadro político que está aí, por parte da própria população. Não, e a gente tem visto isso nas ruas, eu que ando na rua, eu que converso com as pessoas, a gente vem sentindo isso. E as pessoas falam, não queremos vocês envolvidos com política. Vamos tentar emancipar sem colocar político dentro desse barco. Porque se colocar, a gente está fora. Então, eu fico numa saia justa. Porque a população, de um lado, me cobra, entendeu? E eu tenho compromisso com a população. Eu sou morador de Vicente Carvalho. Entendeu? Eu não tenho, assim, pretensão nenhuma em aparecer aí no cenário político como um candidato a alguma coisa. Então, eu fico numa situação difícil. Então, eu peço à população, não, tenham calma, a gente vai precisar realmente dos políticos da cidade, sem dúvida, em determinado momento, para eles darem a força que a gente precisa. Mas também a gente tem que tomar aquele cuidado de não vincular a nossa imagem ao político. O político quer vir ajudar? Venha como cidadão que ele é, entendeu? Em prol de uma população que está abandonada há mais de 60 anos. Né? Então, hoje, assim, a gente tem essa grande dificuldade de desvincular, de descolar essa imagem política de um movimento como o nosso. E você falou que essa ação de grupos de oportunistas assim, vem prejudicando o trabalho. Prejudica em que parte? Assim, na coleta, ou na imagem do movimento? Na própria imagem que eles passam para a população, né? A própria imagem que eles passam. Assim, a população... O que a população se irrita com o ato político deles, propriamente deles? É o seguinte, quando eles ganham as eleições, cada um pega em sua mobília e se muda aqui para a praia. A morar de frente para o mar, de costa para a população. Certo. E assim fica. E aí a população vê isso. É uma coisa que é um fato já. Não tem como você tampar, você não tem como tampar com a peneira isso daí. Porque se você tentar pagar isso, essa imagem, ainda eles ainda vão contra você ainda. A população ainda te picha ainda e fala que você está defendendo. Então, eu tenho que defender a população. Claro. Então, a população está ciente do que está acontecendo, ninguém mais é bobo. Acabou aquele tempo em que você conduziu o povo. A política conduziu o povo. Hoje não. Hoje a população está querendo conduzir a política. É isso que está acontecendo hoje em Vicente Carvalho. A população, ela não quer mais essa velha política que foi aplicada na cidade de Guarujá até hoje. Ela não quer mais. E qualquer pessoa que represente isso, ela vai estar expurgando para fora dos seus limites. Correto. Né? Nas reuniões do movimento pela emancipação de Vicente Carvalho,
logicamente que as pessoas presentes, elas debatem ali os principais assuntos, as principais questões, os principais problemas do Distrito de Vicente Carvalho. Dentro, no ambiente assim, do movimento pró-emancipação de Vicente Carvalho, do seu grupo, o grupo que você preside, quais são as maiores deficiências do Distrito de Vicente Carvalho a ponto de fazerem crescer um movimento pela sua independência, pela sua divisão? Bom, nós temos um problema de ordem econômica. Tudo que nós fazemos dentro do movimento é rateado entre os diretores. Né? Então, se você vai tirar xerox, se você vai fazer algum panfleto, nós somamos o valor todo, dividimos entre nós e levamos essa importância lá na gráfica ou lá sei lá, um e-mail de comunicação que vai criar a arte e tudo, e pagamos para mandar fazer. Fora isso, assim, a dificuldade a gente não tem tido muito grande, não, porque fora isso, a dificuldade não tem sido grande em chegar na população. Afinal, a população tem recebido a gente, tem nos acolhido com muito carinho, né? Mesmo porque nós estamos atendendo aquela expectativa que eles exigem de nós. Mas a única dificuldade que nós estamos tendo é essa aí. Nós não temos apoio financeiro de candidato nenhum, de político nenhum, entendeu? E eu acho que isso até é uma coisa boa para nós, porque nós vamos com as mãos limpas para um movimento desse. Então não temos recursos vindo oriundos de uma força estranha dentro da cidade. Então tem pessoas que vêm nos ajudar, sim, tem empresários que já se propuseram nos ajudar, mas político meu não temos ajuda nenhuma. Certo. Eu vou fazer aqui o papel do advogado do diabo, você me perdoe, sempre colocando, logicamente, para que você tenha a oportunidade de explicar. Sim, claro. Nós temos um sentimento de divisão de uma ilha, a ilha de Santo Amaro, em duas cidades. Nesse sentimento de divisão, há uma comissão criada na Câmara, né, para avaliar a situação. Há um movimento formado aí por pessoas oriundas, inclusive de movimentos anteriores da emancipação, pessoas antigas do distrito, tradicionais, famílias tradicionais da cidade, e há um movimento criado pela internet. Ou seja, um movimento de divisão que já nasce dividido? Não nasce dividido. O movimento que está aí, de 1953, ele já vem de 2 ou 3 lutas pela emancipação sem êxito. Né? E eu estudei muito bem esses 3 movimentos que teve de emancipação, né? E faltou o quê? O apelo da população. Não trouxeram a população para o meio do movimento, não transformaram essa causa numa causa popular, uma causa de moradores. Ao contrário do nosso movimento, nós pegamos a população, entendeu, onde ela estava. Estava na rede social, fomos lá e levamos o assunto para ser debatido na rede social. E essa avaliação é feita, não quero te interromper, mas essa avaliação de que se algo deu errado no passado, foi por falta de envolvimento da população? Da população, é claro. Se tivesse envolvimento da sociedade toda, entendeu? E não só de uma parcela pequena de famílias, a emancipação de Vicente Carvalho já tinha ocorrido. Já era para ter ocorrido. Nós tivemos a emancipação em Cubatão. Eu conheci o senhor Maier Godoy. Ele participou da emancipação de Cubatão em 1949. Né? Ele fez a emancipação lá também. Ele era um advogado, um jurista, de área tributária. E ele me contou, houve uma movimentação da população em torno da emancipação. Então, trouxe isso muito evidente para a população e que dependia dela também, a emancipação. Nós tivemos aí São Caetano do Sul, em 1948, emancipou também. Teve um processo de emancipação e o que acontece hoje em Vicente Carvalho, as críticas e os debates que vêm em torno, dizendo que não é viável, olha, tanto Cubatão como São Caetano e até mesmo Bertioga, aqui pertinho de nós, que é mais recente, também enfrentaram as mesmas objeções quanto às suas emancipações, que não ia conseguir, que não ia ter condições de sobreviver e tudo. E hoje você está vendo essas 3 cidades que eu te falei, entendeu? Assim, com uma economia muito robusta e crescendo cada vez mais.
É possível que um grupo auxilie no trabalho do outro sem que um interfira, por exemplo, no trabalho do outro? É possível a existência de vários grupos? Eu acredito Ou da que Câmara, sim. A comissão na Câmara é uma comissão de assuntos relevantes que tem prazo para ser encerrado. Logicamente vai ser prorrogado e deve ser encerrado em seguida. Sim. Mas o movimento 1953 e o movimento pela emancipação eles conseguem caminhar juntos, um sem interferir no outro, sem que isso acabe, vamos dizer, atrapalhando o processo principal, que seria a emancipação? Eu acredito que não vai atrapalhar, não. Eu acredito até que vai ajudar. Tá? Vai ajudar. Agora, vamos ter que ver qual é a postura de cada um dos grupos. Certo. Né? A nossa postura é sempre estar ao lado da população. Correto. Eu falo e enfatizo. Sem a população, não adianta você trazer força política, não adianta você meter dinheiro, entupir o movimento de dinheiro, que não vai virar. Certo. Se não for um movimento que esteja alinhado com o ideal da população, que é de ter uma nova cidade, de ter uma estrutura, entendeu, que atenda às necessidades do povo do Itapema, não vai conseguir emancipar. E se também trazer também aquela imagem de um Guarujá antigo, de um Guarujá que pratica uma política que não cabe mais no nosso país, não cabe mais no cenário político da nação, também não vai emancipar. Então temos que mudar tudo, temos que mudar a mentalidade do povo, entendeu? Que as pessoas têm que saber votar, entendeu? E não trocar o seu voto por um par de tênis, uma camiseta de time, não pode, entendeu? Porque depois você fica chorando 4 anos, reclamando porque a tua rua está sem asfalto, porque está faltando hospital, está faltando gases, esparadrapo, seringa no posto de saúde, você não tem remédio na farmácia, aí não adianta reclamar. Então tem que sim chamar a população para a sua responsabilidade e escolher bem aqueles que vão governar a sua cidade, que vão representar eles. Se não fizer isso, não adianta emancipar, vai continuar a mesma coisa. Então precisa sim mudar a visão do povo em relação aos políticos, porque política tem que ser feita de qualquer jeito, é um mal necessário, infelizmente. Se você quer viver em sociedade, você tem que ter uma política para que ela organize e regularize esse convívio em sociedade. Do contrário, você não consegue sobreviver em sociedade alguma. Então, assim, eu peço, esse é o meu pensamento, eu chamo sempre a população para esse debate da responsabilidade que cada um deles tem com relação a quem eles colocam no poder. Depois não adianta reclamar, porque você deve ter percebido, Valdir, também, que, vamos supor, ganhou um candidato, vai lá, vamos supor, seja um prefeito ou uma prefeita, ganhou. Automaticamente já se institui uma oposição contra ele. Quer dizer, a pessoa não consegue nem governar direito. E isso só prejudica a cidade. Entendeu? Porque a gente não tem aquela cultura de esperar um tempo para a pessoa ver se a pessoa dá certo ou não e já começa a bater. Então, o nosso movimento, aproveitando o ensejo, nós não procuramos atacar o poder público. Atacamos sim os problemas. Então, são claros diante dos nossos olhos. São ruas esburacadas, a falta de segurança na cidade, entendeu? A falta de estrutura, entendeu? Para que você possa viver numa cidade com total liberdade até de se desenvolver. Então, isso não tem. Mas nós temos esse conceito conosco de ir para esse campo de luta pela emancipação sem entrar em guerras políticas com o poder que aí está. Correto. Bom, depois de traçar esta panorâmica aí sobre os diferentes movimentos, logicamente temos a obrigação de explicar que o morador de Vicente Carvalho vai acabar se deparando numa esquina com um grupo conversando sobre a emancipação e vai andar mais um pouco, vai encontrar na outra esquina outro grupo conversando. Vai ouvir falar que tem uma comissão na Câmara. Então, logicamente, para dar esta panorâmica de toda a situação, foi que passamos aí esse primeiro bloco conversando com o Cleiton, que preside o Movimento pela Emancipação de Vicente Carvalho, um dos 2 grupos existentes, para estar explicando essa situação. Vamos fazer um pequeno intervalo e vamos voltar falando daquilo que realmente interessa. Como será o município de Vicente Carvalho, caso tudo isso dê certo? Voltamos já já, rapidinho. Fique com a gente. Você é único e universal. Por onde você passa, tudo que você pensa, cria e compartilha torna-se universal no mesmo segundo e pode fazer a diferença para muitas pessoas, em muitos lugares. Afinal,
Conhecimento é universal e só mesmo uma universidade aberta ao mundo e reconhecida como uma das melhores universidades particulares do Brasil para levar você onde você quiser. Universalize. Unaerp. Comunicado aos servidores da Prefeitura de Guarujá. Estamos diante de mais um impasse criado pela diretoria do seu sindicato, quanto às mensalidades do seu plano de saúde, que não é reajustado desde julho de 2012. Mais uma vez, todos terão prejuízos com essas ações, principalmente você, servidor, que pode vir a arcar com todos os valores atrasados, e seu sindicato terá de responder por mais essa atitude intempestiva. Ao contrário das alegações do sindicato, a Unimed Guarujá apresentou toda a documentação e planilhas que justificam os reajustes em prazo hábil. Demora, se houve, foi por conta da ANS, na divulgação dos índices que impactam no plano amigo. A Unimed Guarujá não quer acreditar que outros interesses tenham prevalecido durante a negociação e reafirma sua intenção de continuar esta parceria com o funcionalismo municipal e está à disposição dos servidores para mais esclarecimentos. Bem, amigos, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade, um programa aqui com você todas as noites, debate alguns dos principais assuntos de Guarujá e também do Distrito de Vicente Carvalho. O assunto na noite de hoje é a emancipação do Distrito de Vicente Carvalho, um tema recorrente que vem ganhando aí cada vez mais aceitação popular, principalmente no distrito, logicamente, de Vicente Carvalho, mas também já começa a deixar a orelha em pé de muita gente que mora em Guarujá. O programa Assunto Cidade não poderia se furtar ao debate desse tema e temos ao longo temos tentado deixar como hábito a cada semana pelo menos uma entrevista com alguém ligado aí, intrinsecamente ligado a esse movimento, justamente para que possamos esclarecer e levar ao telespectador a melhor opinião, a melhor formação, a melhor informação para formar a melhor opinião possível. Ou seja, não vai adiantar nada alguém votar numa hora dessa sem conhecer exatamente todas as nuances que envolvem o processo. Ou seja, o município de Vicente Carvalho tem força para caminhar sozinho, sem Guarujá? Isso eu pergunto para o Cleiton Leite Rodrigues, que é presidente do Movimento pela Emancipação. Sim, o Vicente de Carvalho hoje, ela tem um orçamento comparado a uma cidade de médio porte no estado de São Paulo. Correto. Nós temos o professor Rodolfo Amaral, certo, que ele fez um estudo preliminar. Ele falou, olha, posso estar errado aí uns 3% para mais ou para menos. Você acompanhou aquela reunião na Câmara, aquela explanação dele na Câmara? Sim, acompanhei. E aí o que ele disse? Ele disse assim, que hoje a cidade, emancipando, ela seria a 30ª cidade no estado de São Paulo, no universo de 645 municípios. Teria, assim, um faturamento de 450 milhões de reais, coisa que muitas cidades do interior de São Paulo não têm um faturamento como esse. Eu não estou falando de IPTU, tá? Porque o IPTU realmente nós vamos perder em comparação com o Guarujá. O Guarujá tem um IPTU muito maior por conta do quê? Dos prédios. Nós temos uma cidade verticalizada no Guarujá, com imóveis com um valor aí de 3, 4, 7 mil reais o metro quadrado. Então, realmente, se arrecada muito mais IPTU em Guarujá do que em Vicente Carvalho, que carece até de uma regularização fundiária. Tem muitos bairros em Vicente Carvalho que as pessoas não têm escritura definitiva das suas casas. Por quê? Porque está irregular. Precisaria regularizar isso. E é claro que a partir do momento que você regulariza isso, entendeu? Aí você passa a pagar o IPTU, que realmente aquele espaço de terra que você tem ali, aquele teu lote, ele merece. Correto. Entendeu? O município de Vicente Carvalho ele teria essa receita de, vamos supor, uma hipotética receita de 400 milhões, sim, 450 milhões de reais, de acordo com os estudos do consultor Rodolfo Amaral, por conta aí do ISS, exato, receita do comércio, do porto, toda essa questão do valor agregado e tudo. O IPTU tem um valor muito baixo em relação ao montante de IPTU arrecadado no município inteiro. Foram apresentados aqui já no programa Assunto Cidade números, por exemplo, de que o município de Guarujá, como um todo, arrecada 520 milhões de reais, pelo menos lança, né? 520 milhões de reais a título de IPTU. Desses 520 milhões, somente 20 milhões estão no distrito de Vicente Carvalho.
Você é corretor. Sim. Eu lhe pergunto, o fator determinante para que este IPTU de Vicente Carvalho seja baixo em relação ao montante não é o valor venal? Não precisaria haver uma adequação dos valores venais e isso não estaria trazendo embutido um aumento do IPTU? Olha, nós temos aqui um problema muito sério quanto aos valores venais das propriedades em Vicente de Carvalho. Então, se eu fiz um cálculo, seria o equivalente a cada um morador de Vicente de Carvalho pagar R$220 de IPTU por ano. Pois não. E esse valor não condiz com a realidade. É menos? É mais? Nós pagamos muito mais imposto que isso. Certo. Então, assim, a prefeitura, eu acho que quando ela emitiu esses números, ela não fez a sua atualização. Como também há muitos anos, os IPTUs de Vicente Carvalho, o valor venal dos imóveis em Vicente Carvalho não foram adequados, entendeu? Não foram atualizados, entendeu? Para que ele pudesse ter um valor, entendeu? Contabilizado no Cardem. E houve uma disparidade em relação ao Guarujá. Existe aí uma negligência por parte do poder público que não fez atualização, entendeu? Porque ninguém gosta de aumentar IPTU. Claro. Você viu o que aconteceu em São Paulo? E por que eles voltaram aos 30%? Porque as outras administrações anteriores pecaram, prevaricaram e não aumentaram esses impostos. E aí chegou um ponto que ou aumenta ou vai estourar na mão de quem estiver na prefeitura naquele exato momento. Correto. No caso, o Haddad, eu acho que percebeu isso e para ele não ser processado, entendeu? Pela Procuradoria do município, ele foi lá e aumentou naquela proporção. Correto. Tá? Mas a gente está vendo claramente aí que existe um disparate muito grande com relação ao IPTU cobrado hoje no Itapema. E isso é ruim para a população. Eu, como corretor, posso te falar. Se você tem um imóvel em Vicente de Carvalho, ele custa R$20 mil, o valor venal dele. Se você sofrer uma desapropriação, vai ser pelo aquele valor de R$20 mil. R$20 mil. Então, E aí você vai perder dinheiro. Eu quero saber onde você vai comprar uma casa com R$20 mil. Não vai. Não vai. E ele vai e deposita em juízo. Pensa que você vai para a rua, vai manifestar. Não tem. Eles vão te pagar em juízo aquilo, manda pagar em juízo, você recorre depois, aí vira precatório. o Guarujá tem a fama de ser o IPTU mais caro do planeta, do Brasil, do Estado, logicamente porque o modelo de receita do Guarujá foi fincado, foi baseado, tem suas bases no IPTU, na cobrança de imóveis de veraneio. Isso, na década de 70 nós tínhamos aí essa fama de sermos a cidade que tinha o IPTU mais caro do Brasil. Mas ela veio perdendo posições para Tamboré, para Alphaville, Correto. agora aqui para Bertioga. Olha que Bertioga se emancipou, está perdendo para eles. Mas, em consequência, você tem uma valorização muito maior dos seus imóveis. Claro. Entende? Que é o teu patrimônio, aquilo que você conquistou. Mas para manter esse subsídio ao Distrito de Vicente Carvalho, populoso Distrito de Vicente Carvalho, onde os políticos poderiam, inclusive, não vencer as eleições, houve essa mudança, foi criado esse paradigma. Vicente Carvalho tem um imóvel, ninguém consegue comprar um imóvel com menos de 200 Eu acho que é aquela forma de compensação, né? Você deixa de aumentar aqui o imposto, o IPTU aqui em Vicente Carvalho, e você compensa aqui na orla da praia. Certo. Né? Como quem vem para a praia, quem tem apartamento na praia, não vota aqui, então não tem como reclamar nas urnas, né? Então jogava para cá. Por isso que hoje eles vêm com essa conversa de que se emancipar vai aumentar IPTU. Mas não vai precisar fazer uma adequação, pelo menos do valor venal? E aí, no que Então, você quem for o prefeito na época vai ter que usar de muita justiça. Correto. Não vai ter que fazer como fez em São Paulo lá, que começaram a jogar logo 30%, 40% de aumento nesse imposto. Isso não pode. Então, o que vai ter que fazer? Vai ter que fazer, sim, uma adequação desses valores e subir gradativamente, entendeu? Para que a população também não sinta o impacto de um aumento tão grande. Então, você está vendo que eu não estou fugindo do assunto, eu estou falando a verdade para a população. Claro. Né? Se as pessoas às vezes gostam assim, às vezes as pessoas não gostam muito da verdade, mas a verdade tem que falar. Eu já me comprometi em falar a verdade para a população, porque nós estamos aqui para esclarecer e não para mascarar a coisa para depois a pessoa descobrir lá na frente. Se vai haver aumento de IPTU, vai, mas tem que ser escalonado, vai ter que ser aos poucos, não vai ser de uma hora para outra assim. Por quê? Com a emancipação da cidade, é claro que os valores dos imóveis eles vão se disparar. Entendeu? Você é uma nova cidade, vai ter um centro ali. Então, os imóveis que estão em volta daquele novo centro, eles vão sofrer um aumento do seu valor. E isso é bom para você que tem imóvel em Vicente Carvalho, porque você vai ver a sua casa tendo um valor real.
e não um real, um valor fictício, aquele que vem no carnezinho do teu IPTU. Então, assim, é importante que isso aconteça. Todas as cidades que passaram pela emancipação tiveram supervalorização dos seus imóveis. E ninguém reclamou, viu? Ninguém reclamou. Todo mundo pagou e fez jus àquilo que pagou e exigiu o retorno também. Porque não adianta pagar imposto e você continuar com ruas esburacadas, falta hospital, falta fórum, falta delegacia da mulher, entendeu? Falta aí vergonha na cara dos políticos de, entendeu, dar uma solução para isso. Queria aproveitar a sua ambientação no assunto, né, logicamente pela sua qualificação como corretor, está sendo bom conversar, pelo menos para poder ter essa visão, né? Sem querer insistir, e justamente para não fugir do assunto. Sim. A cidade não precisa ter seu modelo tributário baseado no IPTU. Não. Tem muito bem o ISS, outro. Às vezes eu te pergunto, é possível adequar os valores venais, como você falou, aquele imóvel de 20 mil que vale 200, vamos supor, sem que o IPTU sofra esse mesmo impacto? Tem. É possível isso? É possível. Olha, tem solução para tudo. Você tem como fazer a verticalização da cidade em Vicente de Carvalho. Claro. E aí o impacto no IPTU seria mínimo, entendeu? Para quem tem hoje uma residência, entendeu? Porque aí onde você levanta um prédio, 23 andares, 200 e poucos apartamentos, Claro. entendeu? Assim, você vai compensar, às vezes nem precisa você aumentar o IPTU. Claro. Você compensa na verticalização de novas habitações. E isso é uma coisa que é importante para a população saber, que o Vicente Carvalho precisa urgente de um projeto habitacional. Esse projeto habitacional, ele vai atender a demanda da falta de habitação, entendeu? E aí vai trazer mais recursos para os cofres públicos, e aí sim, você pode até levar em consideração o não aumento do IPTU, entendeu? Mas sim, uma maior arrecadação. Você arrecada mais sem precisar aumentar o imposto. Entendi. Tem essa solução também. Qual seria a área nobre de Vicente Carvalho, caso hoje já fosse uma cidade? A área nobre, eu quero dizer, perguntando para o corretor, logicamente. Para o corretor Cleiton Leite. Fica difícil saber ali qual seria a área nobre, mas eu acredito que o centro hoje de Vicente Carvalho, o Bocaina, né, que é um bairro já tradicional, e o Jardim Cunhambebe ali seriam as áreas nobres e também o Jardim Progresso. Se despontaria como uma área de classe média também ali, porque já tem mais valorização. Tem essa possibilidade, sim. Sem dizer também que a possibilidade da cidade ser ampliada para áreas em que você nunca sonharia que pudesse ser construída alguma coisa lá. Tá certo. Bom, o Cleiton e você, qualquer telespectador, pode ter certeza que esse assunto, emancipação de Vicente Carvalho, pelo menos da nossa parte do programa Assunto Cidade, estaremos sempre tratando da forma mais responsável possível, trazendo os prós e os contras, trazendo os efeitos positivos e os efeitos negativos. Logicamente que quem vai tomar essa decisão é o eleitor na hora de votar no plebiscito. E aqui no programa Assunto Cidade você pode ter certeza que sempre vai encontrar uma argumentação contrária e uma argumentação favorável. E isso não quer dizer que tenhamos posição contrária ou favorável, pelo contrário, temos um dever incondicional de imprensa, de meio de comunicação, de levar a você os pontos contraditórios para que você possa fazer seu juízo de valor. Sim. Só para encerrar, Cleiton, quais são os próximos passos do movimento, coleta de assinatura? Quantas assinaturas precisa? Nós estamos colhendo aí 23 mil, vamos colher aí umas 24, 25 mil assinaturas para garantir mesmo. Que equivale a 20%. 20% da população de Vicente de Carvalho. Após isso, vamos para uma luta na Assembleia Legislativa. Nós criamos aí uma federação no dia 20, né? Na Assembleia Legislativa de São Paulo, foi a fundação da FAESP, da qual o Ronaldo Alves é o nosso presidente e eu sou o vice dele. A FAESP é uma federação que une todas as associações emancipacionistas e anexionistas do estado de São Paulo. Ah, tá. O movimento tem uma cidade lá do interior. Exato. Nós temos cidades como Granja Viana, Itupeva, Calcaia do Alto e outras mais cidades que estão se afiliando a essa federação para que elas junto possam criar uma força em busca da emancipação na Assembleia Legislativa, pressionando os deputados para que eles votem, para que eles analisem os processos de emancipação instalados naquela casa. Correto. Coleta de assinatura, então, é o passo seguinte? É o primeiro passo. Depois dessas coletas,
que aí vai ser julgado o processo de emancipação na Assembleia Legislativa. Após isso, se vai fazer um estudo de viabilidade municipal. Aprovado esse estudo, a Câmara vai solicitar ao TRE que inclua no calendário eleitoral o plebiscito. Aí o plebiscito ocorre junto com as eleições, a população vai votar, vai escolher, vai decidir se quer ser uma cidade ou se não. Se aprovar, sim, aí vai criar uma lei, o governo do estado cria uma lei criando a nova cidade. Aí nós vamos ter aí um espaço de tempo em que a cidade talvez fique sendo governada pelo prefeito da sede, tá? Com uma contabilidade em separado. Tá? Nesse momento aí a cidade foi criada. Quando houver a eleição para prefeito dessa nova cidade, aí a cidade é instalada com lei orgânica. Você acredita que em 2016 Itapema elege um novo prefeito? Eu acredito que nós estamos correndo a passos largos em busca dessa emancipação junto àquela casa. Se respeitar todo o tempo, todo o trâmite do processo, nós conseguiremos já em 2014 ter o plebiscito e em 2016 já a eleição para prefeito de Vicente Carvalho ou, no caso, Itapema. Quem mora no Itapema, Vicente Carvalho, e quer ajudar o movimento, como é que faz? Entra na nossa página, né, no Facebook, Movimento pela Emancipação Político-Administrativa de Vicente Carvalho, e solicite ficha para assinar, para fazer a solicitação do abaixo-assinado, ou se quiser doar materiais como papel sulfite, cartucho de tinta, essas coisas que a gente precisa, que a gente pede para a população. Se quiser ajudar dessa forma, ou como voluntário, e vir como voluntário para ajudar nós na coleta de assinatura nos bairros. Já será de boa ajuda. Tá certo. Bom, Cleiton, só tenho a te agradecer pela presença no programa Assunto Cidade, agradecer a todos e reforçar mais uma vez, esse tema ainda vai dar muito o que falar e nós vamos ter muito aqui para ouvir dos nossos entrevistados. Queria te agradecer a entrevista. Obrigado. E antes de encerrar, que você deixar um espaço para você dar uma boa noite para o telespectador. Como eu pedi para você, pede licença para entrar, agora pede licença para sair. Agora eu pedi licença para sair. Bom, eu quero agradecer a toda a população de Vicente Carvalho e também do Guarujá. Muitos moradores de Guarujá também se mostram favoráveis à emancipação, porque vê que esse é um caminho mesmo para que as duas cidades possam, enfim, caminhar juntas, mas com administrações independentes. Então, assim, eu agradeço o carinho da população que na rua tem nos abordado, tem tirado dúvida conosco e peço a vocês, gente, nós estamos criando uma nova cidade, uma cidade nova para vocês. Não permitam que os vícios da corrupção entrem nessa nova cidade. É uma cidade que foi criada para vocês. Estão vendo as necessidades que nós temos. Eu não preciso aqui ficar falando para vocês o que falta, o que deixa de faltar em Vicente de Carvalho, porque vocês andam na cidade e conhecem a cidade como qualquer um de nós que estamos aqui à frente desse movimento. Então eu peço a vocês que vocês assumam também essa luta junto de nós, venham para o nosso movimento, vamos andar ombro a ombro, vamos buscar nossos direitos, vamos buscar nossa independência. Vicente de Carvalho, entendeu? Está com seus dias contados como cidade e distrito de Vicente de Guarujá. Nós temos que buscar nossa independência. Precisamos ter um Itapema livre, uma cidade onde nós possamos respirar justiça e cidadania. É isso que nós propomos à cidade de Itapema. Cidadania e justiça social. Muito obrigado. Obrigado, Cleiton, pela entrevista. Obrigado a você pela audiência. Voltamos amanhã com um novo Assunto Cidade. Uma boa noite a todos.